Já terminou no Morumbi, vitória do São Paulo por 3-2. Daqui a pouquinho a gente traz toda a repercussão, nossa reportagem ao vivo lá do Morumbi, para ouvir os jogadores e também os técnicos, os bastidores dessa vitória do Tricolor, hein? Mais uma vitória, o São Paulo chega a 7 jogos sem derrota no Campeonato Brasileiro e o Santos, depois de 8 rodadas sem perder, depois de 7 vitórias seguidas e um empate, o Santos volta a perder no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, toda a repercussão ao vivo lá do Morumbi. Já temos o Gustavo Berton? Então vamos lá, vamos ao estádio do Morumbi ao vivo com Gustavo Berton para falar dessa vitória do Tricolor sobre o Santos por 3-2. Berton, com você. Boa noite, amigo. Tudo bem, Abel? Boa noite para você também, boa noite a todos. Pois é, daqui a pouquinho os jogadores vão passar aqui pela zona mista, tanto de São Paulo quanto de Santos, para falar desse grande clássico que a gente teve no estádio do Morumbi. Acima de tudo, um bom jogo de futebol, 5 gols, as duas equipes a todo momento procurando o gol. O São Paulo começou num ritmo bem mais forte, principalmente no primeiro tempo, nos primeiros minutos de partida, mas o Santos conseguiu equilibrar da metade do primeiro tempo em diante, criou boas chances e no finzinho do primeiro tempo chegou o gol. Um gol até que causou uma certa polêmica pelo posicionamento do Sacha, para quem viu o lance, né, de imediato sem o auxílio da televisão, uma bola chutada pelo Pituca, ela tocou na trave, quando voltou para o Sacha ele estava adiantado, mas claro que as imagens mostraram que o Sacha estava bem atrás da linha dos zagueiros do São Paulo, portanto gol legal. O Santos foi para o intervalo com esse 1-0, mas no segundo tempo o Cuca tirou o Luan e colocou o Hernanes na partida, deixou o São Paulo ainda mais ofensivo para buscar a virada. E foi o que aconteceu. Primeiro com o Alexandre Pato, né, depois da cobrança de escanteio, o Pato conseguiu empatar o jogo, depois no pênalti cobrado pelo Reinaldo, quando o São Paulo fez 2-1. Nesse momento, o São Paulo perdeu o Hernanes na partida, uma lesão que a gente ainda vai confirmar com o Departamento Médico do São Paulo, mas possivelmente o músculo posterior da coxa direita. O Hernanes com bastante dificuldade, inclusive, de colocar o pé no chão. Para quem pôde ver o jogador deixando por aqui o vestiário e entrando por aqui nas dependências do Morumbi. É claro que a gente ainda vai confirmar, né, o grau da lesão do Hernanes, mas o fato é que ele desfalcou o São Paulo. O Hudson entrou naquele momento, mas o São Paulo seguiu ofensivo, seguiu para frente e chegou ao terceiro gol através do Alexandre Pato em mais uma falha defensiva da zaga santista. 3-1, o São Paulo acalmou no jogo. O Santos no finalzinho ainda conseguiu fazer mais um gol, depois da falta cobrada o Raniel acabou tocando, desviando na bola, a bola foi para o fundo do gol. 3-2, mas não impediu que o São Paulo saísse vencedor. Aliás, primeira vitória em clássicos do São Paulo na temporada. São Paulo chega à terceira vitória consecutiva no campeonato, entra no G4 do Campeonato Brasileiro, empolga a sua torcida, né? Hoje mais de 42 mil torcedores aqui no estádio do Morumbi e, claro, tem ainda os reforços, né? Daniel Alves, Juan Fran para estrear. O São Paulo na próxima rodada enfrenta o Ceará sem o Arboleda, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o Peixe conhece a derrota, como você falou, depois de 7 partidas, né? O Palmeiras joga só amanhã, é o vice-líder do campeonato. Mesmo se o Palmeiras vencer, o Santos continua líder com 1 ponto de diferença para o Palmeiras, mas é claro que perder um clássico começa a preocupar o lado santista. Daqui a pouco os jogadores vão passar por aqui para dar essa impressão que eles tiveram depois dessa derrota por 3-2 aqui no estádio do Morumbi. Como você falou, Abel, daqui a pouco toda a repercussão por aqui desse clássico, onde o São Paulo saiu vencedor 3-2 no estádio do Morumbi, para o torcedor são paulino, e claro também a repercussão com os jogadores santistas que perdem o jogo depois de 7 partidas consecutivas sem conhecer a derrota. Abel. Berton, e eu te acompanhava mais cedo, suas entradas ao vivo no Central Fox, na programação do Fox Sports. Você acompanhou de perto a euforia do torcedor tricolor antes mesmo do jogo, na chegada ao Morumbi, uma euforia que certamente aumenta agora depois da vitória, mas já se via um otimismo muito grande do torcedor são paulino antes do jogo, não é, Berton? Olha, Abel, a euforia do torcedor de São Paulo vem desde o início da semana, na apresentação do Daniel Alves, né, quando lotaram aqui o estádio do Morumbi, uma apresentação de popstar do Daniel Alves. O torcedor já veio muito empolgado, até pelas 2 vitórias consecutivas que o São Paulo tinha emendado no Campeonato Brasileiro. Depois, com a chegada do Juan Fran também, né, o Juan Fran não teve toda a pompa da apresentação do Daniel Alves, mas foi apresentado para o torcedor, e aí claro que tudo isso repercutiu na euforia da chegada do torcedor aqui ao estádio do Morumbi.
São Paulo em ascensão no campeonato, vencendo 2 partidas consecutivas, com grandes jogadores anunciados. Obviamente que o torcedor viria em bom número hoje aqui no estádio do Morumbi. E aí o São Paulo consegue essa importante vitória, que coloca o São Paulo entre os primeiros colocados da tabela de classificação. E no próximo final de semana, o São Paulo enfrenta o Ceará aqui também no Morumbi. Então imagine você, Abel, a euforia que vai estar o torcedor do São Paulo com uma possível estreia do Daniel Alves frente ao Ceará aqui no estádio do Morumbi. O São Paulo tendo vencido 3 partidas consecutivas e mais um jogo no domingo dentro de casa. Imagine como vai estar o Morumbi na próxima semana contra o Ceará. Claro que todo esse ambiente que o São Paulo colocou para sua torcida. Legal, Gustavo Berton, daqui a pouco então você volta aí do Morumbi com mais informações e também com a repercussão, com a palavra, né, dos jogadores do Santos depois dessa derrota e também do São Paulo. São Paulo, como o Berton disse, com sua torcida empolgadíssima pela reação, pela vitória diante do líder do Campeonato Brasileiro e também pelos reforços que chegaram essa semana, que foram anunciados e apresentados, o Daniel Alves e também o Juan Fran. Fábio Azevedo, que vitória do tricolor do Morumbi, hein? Que vitória, né? De virada, né? Primeira vitória em clássico, como lembrava o Berton, de virada com um torcedor empolgado desde o início, né? Desde a semana, do início da semana, né? Com a chegada dos reforços, a apresentação dos mesmos, a volta dos ídolos, quando foi da apresentação do Daniel Alves, né? Com o Kaká, Luiz Fabiano, o próprio Lugano presente, a apresentação do Daniel Alves, os dois lá no estádio hoje. E é um São Paulo diferente pós-Copa América. Claro que vem um São Paulo até mais descansado em relação ao Santos. O Santos teve uma semana inteira, São Paulo teve mais dias, né? Foram 12 sem jogar, porque não atuou contra o Atlético Paranaense. Então, assim, é um time que está em evolução dentro do Campeonato Brasileiro. Perder, por mais que o torcedor não goste dessa frase, foi cunhada, né, pelo Abel Braga depois da derrota para o Internacional, que o Flamengo sofreu. É normal perder para o São Paulo no Morumbi, torcedor santista. É normal, sim. Não fique chateado. O que não é normal, para mim, Abel, o que eu discuto, é a oscilação. Porque você percebe um Santos muito bem, você lembrou 8 jogos que vinha sem perder, 7 vitórias, e aí ele tem um jogo grande, alguns amigos santistas falavam exatamente isso. Agora é o teste. Vamos enxergar até onde vai o Santos, que é o São Paulo. E ele sucumbe. Aí eu lembro daquele passeio que tomou do Palmeiras, 4-0. Aí não vou nem lembrar do Campeonato Paulista, 2 pancadas violentas. Ah, mas é o estilo Sampaoli. Será que vale a pena correr esse risco? Aí os defensores, né, vão lembrar. Não, claro que vale, ele está inovando e tal. Ok. Se você, torcedor, gosta de fortes emoções, esse é o cardápio. É o cardápio Sampaoli. Eu não sei o que ele vai aprontar, ele joga junto, ele levanta a gola, ele vai à beira do campo todo tatuado. Legal, bacana. Ele é gênio? Não. Ele é muito bom treinador? Sim. Os treinadores brasileiros não prestam? Não. Não é isso, gente. Acho que nem 8, nem 80. A gente tem que tentar encontrar um pouquinho do equilíbrio dentro do futebol brasileiro. Faz um ótimo trabalho com o elenco que tem o Santos, que não é um grande elenco. Algumas apostas erradas, alguns reforços que vieram, eu não traria, mas enfim, a gente pode discutir isso à frente. Agora, tem que encontrar o equilíbrio, tanto o trabalho dele como o do Fernando Diniz, porque não adianta jogar como nunca e perder como sempre, no caso do Fluminense. E no caso do Santos, nos jogos grandes, se expor e tomar pancada. Tenho certeza que você, torcedor, não vai gostar no final de ter participado como um grande